Boa noite, irmãos. Boa noite, que a paz seja com todos. Agora só para os da galeria. Boa noite. Paz seja com todos. Vamos nos colocar em pé para louvar ao Senhor, adorá-lo. Quem gosta de festa aí, levanta a mão. Hoje é dia de festa. Vai ter aqui batismo, vidas vão batizar para a glória de Deus e nós vamos celebrar, né? Nós que já recebemos a salvação, disse Jesus, quem crer e for batizado será salvo. Então hoje é dia de grande alegria para a glória do Senhor. Quero convidar você a deixar agora todas as coisas de lado, lá fora, e vamos entrar na presença do nosso Deus com oração. Coloque agora aquilo que você trouxe para oferecer a Ele. O Senhor já está aqui e Ele quer ouvir o teu falar, aquilo que você tem para colocar diante dEle. Coloque agora, porque o Senhor ouve a nossa oração. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado. Te agradecemos, ó Pai, com grande alegria por estarmos na Tua casa. Quando o Seu povo se reúne, o Senhor ordena a bênção, diz a Tua palavra. Por isso nós estamos aqui, nos reunimos para receber a bênção, para Te glorificar, para Te exaltar, bendizer. E hoje vamos celebrar muito mais por vidas que vão aqui descer as águas, receber a salvação conquistada na cruz por Cristo Jesus. Por isso, ó Pai, nosso coração se alegra, Te exaltamos, Te louvamos de corações gratos. Muito obrigada. Recebe o nosso louvor agora. E este culto nós consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glorifique o nome dEle. Exalte, adore. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Doce resplendor que ao brilhar tudo preenche de amor, vida das, resplandeces em glória, Jesus. Tenho paz em meu interior, porque estás agindo em meu favor, tu me das tua graça eterna. O Senhor fez, e em seu amor eu me alegrarei. Esse é o dia que o Senhor fez. Cantarei, cantarei, porque Ele é bom. Cantarei, cantarei, porque Ele é bom. Tenho paz em meu interior, porque estás agindo em meu favor. Tu me dás tua graça eterna, Jesus. Esse é o dia que o Senhor fez, em seu amor eu me alegrarei. Esse é o dia que o Senhor fez. Cantarei, cantarei, porque Ele é bom. Cantarei, cantarei, porque Ele é bom. Aleluia! Deixo pra trás aquilo que já passou, algo novo está pra acontecer. Deixo pra trás aquilo que já passou, algo novo está pra acontecer. Deixo pra trás aquilo que já passou, algo novo está pra acontecer. Deixo pra trás aquilo
Nós somos salvos pela graça, e é somente pela graça de Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Hey! Como explicar a tua graça? Aleluia! Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. Com alegria e com raia de um novo dia, o quê? Vem misericórdia nova sobre mim. Recebe isso. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Tudo vem de ti. Oh, certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou e na palavra eu vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Ei! Oh, 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 como explicar a sua graça? Aleluia! Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. Aleluia, Jesus! E com raia de um novo dia, o quê? Vem misericórdia nova sobre mim. Ei! Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou e na palavra eu vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou e na palavra eu vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia! O nome disso é graça, só pela tua graça, o nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Aplaude a Jesus, dá um glória a Deus aí. Aleluia! O nome disso é graça. Não é pelo que eu faço ou se eu mereço, porque eu não mereço. É a graça de Jesus que foi dada para mim. Aleluia! Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Ele é Jesus o Cristo. Aleluia. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Ele é a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó aos teus pés, pois prazer maior não há. O que? Que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh, eu quero estar perto, Senhor. Cante comigo. Perto quero estar.
prazer maior não há. Que me render e te adorar, tudo que há em mim, tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Ele merece mais, Ele merece mais. Se comparado ao que ganhei. Aleluia, Jesus. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti. Você pode erguer, erga suas mãos e diga: eu te louvarei, Jesus. Te louvarei. No fundo do seu coração, diga a Ele: não importam as circunstâncias, aleluia, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aplauda Jesus, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Diga palavras de louvor e adoração ao nome daquele que venceu a morte, o Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Boa noite, paz seja com todos. Que coisa especial, ó. Cada uma dessas vidas que se decidiram caminhar com Jesus e obedecer os seus ensinamentos. Vamos aplaudir a Jesus, porque nos deu vida, olha, e eles estão felizes em poder estar aqui. Obrigado, tá joia. Podemos assentar por um instante. A primeira notícia é assim, ó. Quem acha que o Brasil vai ganhar amanhã, levanta a mão. Quem acha que vai perder amanhã, levanta a mão. Alguém ousou dizer. Bom, é possível que ganhe, né? Pode ganhar ou perder, nós não sabemos. Então, por que eu estou falando sobre isso? Eu vou torcer, eu vou estar ali, ligado, querendo que o Brasil conquiste mais esta vitória. E se o Brasil ganhar amanhã, o que vai acontecer? O jogo vai ser domingo que vem. Em cima do horário do culto vai ser muito... Se tiver pênalti, tiver mais alguma coisa para frente, vai bater no horário do culto.
Eu não tenho problema nenhum de estar aqui. Mas socialmente falando, a maior parte das pessoas, elas gostam de estar reunidos em família. Nós temos o problema do trânsito, da parte do transporte coletivo, que às vezes é difícil, a locomoção entre ir e vir. Então, irmãos, lembre, se é uma condição, o Brasil passar amanhã, segundo a fé de todos vocês, né? Amém? Amém? Então, o culto de domingo, das 18 horas, vai passar para as 10 horas da manhã, liberando todo mundo para ninguém ter problema com ir e vir e nada. Quantos entenderam isso? Digam amém. Amém. Ajude a reproduzir, porque precisamos reproduzir para os outros, para que todos sejam avisados. Nós vamos ter a Santa Ceia na parte da manhã, tudo certinho, que seria à noite, vai ser às 10 horas, excepcionalmente, porque somos brasileiros. E o brasileiro, faz tempo que eu não vi o brasileiro tão unido em função da seleção. Né? Então, estamos aí, vamos participar. E tem um detalhe. Se você... Põe o QR Code para nós na tela aí. Se você se conecta através do nosso WhatsApp, nós passamos todas as informações. O WhatsApp, da forma com que era antes, está cobrando. E aí, este canal ainda do WhatsApp não cobra. É dentro do WhatsApp mesmo, mas é um outro canal. Então, você tem que apontar a câmera para o QR Code aí. Depois eu peço, viu, Júnior, se vocês puderem deixar na televisão na hora da saída para a pessoa apontar lá o QR Code. E aí você fica recebendo as informações através do WhatsApp e nós passamos nós não vamos mudar nada no WhatsApp. Nós não queremos fazer um grupo de WhatsApp para ficar falando bom dia, boa tarde, boa noite. Não é nada disso. É só para passar as informações, era por mala direta, e aí eles resolveram cobrar caro pela mala direta, então essa ainda é a opção que é gratuita, por isso aponta a câmera aí você recebe nossas informações todas. E lembrando, nós nunca vamos pedir dinheiro pelo WhatsApp. Você já sabe por que eu estou falando isso, não sabe? Por causa de uma série de coisas que acontecem por aí. Então, se você vê alguém pedindo, não somos nós, não é a igreja, não faça, tá? Se algum dia a gente tiver que usar as redes sociais, será bem definido isso aí, mas hoje não. As redes sociais é só mesmo para passar para você as informações e você também ter contato com a igreja, tá bom? Estamos combinados? Amém? Mais alguma informação? Irmãos, eu fiquei muito feliz porque nós vamos ter um evento agora, é 14 de julho, às 19h30, vai ser numa terça-feira à noite. E eu queria que todos vocês estivessem aqui. Aí você fala, por quê, pastor? Nós vamos receber o Miqueias Medeiro, é aquele rapaz que canta muito, muito gostoso, com uma banda lá, que nós recebemos ele lá embaixo. Quantos lembram que nós recebemos ele lá no terreno lá? Levanta a mão bem alto, você que lembra. Então, vai estar novamente conosco aqui. Vai estar o nosso presidente estadual, pastor Toninho, que eu amo de paixão, e todos os meus amigos, o pastor Jefferson, o pastor Lucas, pastor João Marildo, vão estar todos aqui. Ou seja, o Conselho Estadual vai estar conosco aqui nesta noite. Nós vamos fazer uma grande festa, uma reunião que eu queria que se comprometesse comigo de vir e trazer mais alguém. Quantos podem fazer esse compromisso? Não é um compromisso para você falar assim, pastor, não sei o quê. Não, você vai tentar, tá? Se você não conseguir, tudo bem. Quem pode fazer isso, levante a sua mão assim, eu vou me esforçar. Joia, já fiquei feliz. Vocês aí de cima, jovens, convido os seus amigos também. Se esforça para termos aqui. Estamos combinados? Vai ser às 19h30. Estamos preparando tudo para ser um momento muito gostoso. Bom, irmãos, eu quero meditar com vocês na palavra de Deus. O que vou ler aqui hoje com vocês, não fui eu que inventei, não é nada pessoal meu. Às vezes as pessoas acham que a gente manipula a Bíblia. É verdade que muita gente manipula segundo o interesse dele, eles manipulam mesmo. Eles não querem seguir a Jesus como a Bíblia ensina, então eles tentam jogar para um lado, para o outro. Mas você vai ler comigo, e você vai ver que não tem nenhuma manipulação no que nós vamos ler. É o que ficou escrito. Eu creio que a pessoa do Ford K já levantou. Pelo Bila que ela saiu já. Ok. Podemos ler a palavra de Deus agora? Joia?
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 8, versículos 26 em diante. Eu tenho alegria em poder dizer que não há nenhum tipo de manipulação, porque nós vamos ler junto. Então eu não vou acrescentar e não vou tirar o que está escrito, né? E eu vou fazer melhor. Eu leio um versículo, vocês leem outro versículo. Estamos combinados? Amém? Eu começo eu então. Atos 8, de 26 ao 40. Todo mundo preparado? Não. Todos preparados? Sim. Aí, agora sim. Então eu vou começar lá. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Vocês agora, próximo. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a regressar. Sou eu agora. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Vocês. 31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele a casa. Agora sou eu. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. 33, agora vocês. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e tem honrado a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. 34. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? 35. Então Filipe, a sua boca, confessando nesta escritura, e anunciou a Jesus. Aleluia. Vou ler o 36 agora. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é isso, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. 39, vocês. Enquanto saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. 40. E Filipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Podemos assentar. Nós lemos a Escritura juntos. Não há o que alterar disso. Não há. Então tudo o que nós lemos é o que foi deixado para nós. E eu gosto tanto desse texto porque a primeira coisa que eu observo é o amor de Deus para com todos os seres humanos. Aqui era um servo. Ele era alguém que tinha um certo poder no seu reino, porque ele cuidava dos tesouros da sua rainha.
Mas ele era um servo. Não deixava de ser um servo. Não é porque uma pessoa cuida do cofre que ele é o dono do cofre. É isso ou não? Sim ou não? Então ele era um servo. E ele estava lendo o profeta Isaías e não entendia Isaías falando a respeito de Jesus. E ele queria saber se Isaías estava falando dele mesmo ou se era a respeito de alguém. E a Bíblia diz então, olha agora o amor de Deus. Deus envia Filipe para ir até ele. Irmãos, isso foi algo sobrenatural. Fala para quem está junto de você, foi sobrenatural. Ou seja, alguém estava lendo a respeito de Jesus e não entendia. E Deus falou assim, essa pessoa quer saber a meu respeito, vou mandar alguém lá. Alguém que conhece de Jesus. E mandou Filipe. E Filipe chegou até o lugar. Foi até o carro. E aí ele então percebe que Deus tinha um propósito na vida dele. Que ele ia ser usado por Deus. Então ele conversa com a pessoa e a pessoa fala, é isso mesmo. Então ele percebeu de verdade, teve a convicção de que Deus o enviou com propósito. E assim tem acontecido conosco, irmãos. Quando a palavra de Deus chega até nós, é porque Deus nos ama. Não importa se chegou por um amigo, ou através de uma mensagem de texto, ou através do rádio, ou da televisão. O importante é que ela chegou até você. E quando ela chega até nós, a gente tem duas opções: ouvir, achar bonito e desprezar, ou ouvir e entender que aquilo é Deus querendo um contato conosco, e ao invés de desprezar, nos entregar. Falar, eu quero. Muitos hoje, nos dias de hoje, frequentam igrejas, e eles gostam de frequentar igrejas bonitas, porque é importante que a igreja seja bonita, que o layout da igreja seja bonito, o nome da igreja seja bonito, os pastores sejam bonitos, e assim por diante, tudo bonito, chique, bonito. Mas a verdade é que, como eu disse aqui no começo para vocês, quem tem que ser bonito é a minha relação com Deus. A igreja tem um único objetivo, religar o homem a Deus através da palavra e da comunhão com o Espírito Santo. Então qual é o princípio, qual é o início da caminhada? Nós vimos aqui, crer e ser batizado. E olha que coisa gostosa, ele entendeu de tal maneira que a Bíblia não diz que Filipe falou para ele, olha, você precisa ser batizado, tem água ali. Não. Ele entendeu que Jesus era vivo e que era necessário crer e ser batizado na conversa. Ele disse, olha, tem água ali, o que está me pedindo? Olha, por isso, você, todos nós, já ouvimos tanta besteira a respeito de ser batizado. Tanta besteira, tudo besteira. Cada um inventa uma besteira maior para ser batizado. Nós estamos lendo a Bíblia aqui. Qual foi o critério que foi usado para o batismo? Esse monte de besteira que se fala por aí, ou crer? Por favor, me ajude. Um monte de besteira que falam por aí, ou crer? Pronto, crer. Então, se você crê de todo o coração, disse Filipe, você deve ser batizado. Ah, pastor, mas sabe, eu ainda torço para o Corinthians. Bom, isso é outro problema. Você quer continuar torcendo para o Corinthians, não é problema. Eu torço para o Palmeiras, isso é problema. Sabe, irmãos, as pessoas condicionam. Tem alguém que fala assim, não, você precisa deixar parar de futebol para poder... eu não estou brincando. Tem gente que diz isso, que uma pessoa precisa parar de torcer para um time de futebol para ser cristão. Isso não faz sentido. Mas eles inventam isso. Ou seja, essas pessoas ajudam ou atrapalham com que os seres humanos se chegam a Deus? Claro que atrapalha. Um dos absurdos maiores que eu já ouvi foi um irmão que eu batizei aqui, que ele disse, pastor, eu nunca vou poder ser batizado. Eu falei, mas o que acontece? Você não crê? Ele falou, eu creio, minha vida inteira eu criei. E eu falei, então, vamos batizar. Ele falou, não posso.
Aí eu falei, mas qual é a gravidade do assunto? Ele falou, pastor, eu sou empresário. E toda vez que eu demito uma pessoa, ou quase toda vez, ele sempre vai na justiça e quer mais alguma coisa. Então eu vivo cheio de processo na justiça, lá do trabalho para ajustar lá. E alguém disse que se eu tiver processo na justiça eu não posso me batizar. Esta pessoa que disse isso para ele, ela estava sendo usada por Deus ou pelo diabo? Claro que é pelo diabo. Queria impedi-lo de tomar a melhor e a maior decisão da vida dele. De uma forma sutil. Olha, até parecendo que é santo. Olha, você tem processo na justiça? Jesus não te quer. Você resolve primeiro os processos lá para depois ser batizado. São mentiras que colaboram sim com o afastamento das pessoas. Mentiras que colaboram, por exemplo, esse cidadão era corintiano. Tá vendo? Só que ele era daquela torcida abençoada, né, que fala. Como é que chamava a torcida? Eles aprontavam tudo, irmãos. Mas Jesus o alcançou. Ele continua sendo corintiano, até tem a oportunidade às vezes de estar no campo do Corinthians no jogo. Olha, que privilégio, hein? Para você, para mim não. Eu São Paulino, irmãos, não dá não. Ele não precisou deixar de ser corintiano. Jesus não falou assim, ó, o dia que você for santista, aí você pode batizar. Não falou. Perguntou, você crê, Luciano, de todo o coração? E ele falou, eu creio, Jesus. Então desce as águas. E Jesus mudou a história dele, deu uma família, transformou o caminho dele, ele continua corintiano. É só isso que é duvidoso, mas o resto... Brincadeira, irmãos, eu brinco com o time aí, mas é só para você que é corintiano falar assim, esse pastor, hein? Nós lemos aqui juntos, irmãos. Está escrito na Bíblia, registrado. Não tem. Se houver algo a ser mudado na sua vida, vocês que vão batizar hoje, o Espírito Santo vai trabalhar com vocês. Se houver algo que precisa ser mudado de fato. E geralmente essa mudança começa lá dentro. Não é externa. Não é beber, comer ou vestir, não. Essa mudança começa lá dentro em valores. A gente começa a amar a Deus sobre todas as coisas e obedecer os seus ensinamentos. Então algo novo começa a fluir dentro de nós. Não sou eu que dou isso, não é a igreja que dá isso, é o próprio Jesus que se manifesta dentro de nós. Por isso que coisa boa vocês terem decidido por crer e ser batizado. E se alguém falar qualquer coisa por aí, manda ele ler esse texto aqui. Olha, para batizar precisa, irmãos meus, tem gente que diz assim, pastor, eu ainda não estou preparado. E aí eu penso, mas qual é a preparação que você precisa para ser batizado? Não existe. Você crê? Ah, eu creio. Então, você está 100% preparado. Não tem o que te impeça de ser batizado. Agora, é claro que o religioso e o mundo vai fazer de tudo para você não descer as águas. Porque enquanto você não desce as águas, você não confirma a palavra de Jesus. E olha, nós vamos ler agora na mesma Bíblia. E vocês vão ler comigo. Marcos capítulo 16, versículos 14 ao 16, ao 20. Olha lá, ele vai, não precisa levantar agora não, fica sentado. E finalmente apareceu aos 11. Olha, irmãos, isso aqui é que nem o pai de família que vai viajar. E antes de ir viajar, dá instrução para a família, né? Jesus, ele ia voltar para a presença do Pai. Ele ia deixar esse corpo físico para o corpo glorificado na presença do Pai. E diz assim, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Fica aí, não sai não. Você observa o interesse de Jesus, que nós creiamos naquilo que Ele disse.
Ou seja, Jesus podia ter dado bronca. Vocês estão vestindo o quê? Vocês estão comendo o quê? Pouco importava o que eles estavam vestindo ou comendo à mesa. Jesus estava preocupado, como eu falei, lá dentro. Porque muitos já haviam visto, falado com ele. Ele tinha dito antes de morrer que ia ressuscitar por muitas vezes. Até a liderança, os governantes falaram, proteja a sepultura, porque aquele impostor disse que vai ressuscitar. E vão lá. Os discípulos vão roubar o corpo, depois vão dizer que ele ressuscitou. Até os governantes fizeram isso. E os discípulos não acreditavam. Então Jesus estava falando do quê? Da incredulidade, ou seja, da falta de crer. É necessário crer nas palavras que ele nos diz, porque ele tem poder para cumprir o que prometeu. E ele tinha dito que haveria de ressuscitar, e agora ele está presente com todos eles, e eu estou aqui, estou em carne e osso, eu ressuscitei, e vou voltar para o Pai. Ou seja, eu cumpri o que prometi. Agora, aqueles que tiveram um pouco mais de fé, como Maria teve a graça de poder ver o Senhor no momento da ressurreição, e ouvir palavras maravilhosas como essa: Maria, vá lá e fala para os meus irmãos. Fala que o meu pai, o pai deles, ou seja, ela ouviu de Jesus no momento da ressurreição glorificado, ela viu os anjos, ela viu a pedra removida, ela viu toda a glória de Deus manifestada, porque lá no íntimo mesmo que ela foi até o sepulcro, que ela queria ter contato com o seu Senhor. E é isso que eu estou tentando mostrar. Todo aquele que quer o Senhor, ele não o rejeita. Aqui nós estamos vendo o eunuco. A Bíblia não fala o nome dele, fala o eunuco, só a função que ele exercia no reinado. Mas ele desejava ter um encontro com Deus. Ele estava lendo a palavra porque ele queria comunicação com esse Deus. E Deus então envia Filipe até ele. E nós estamos lendo que Filipe diz para ele: nada impede. E aqui nós vamos ler a mesma coisa aqui. Lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Agora são vocês, vai lá, o 15 é vocês. Agora sou eu. Quem crer e for batizado será salvo. Não acabei não, volta aí. Mas quem não crer será condenado. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e sararão. Vocês. Volta lá, quem crer e for batizado, será salvo. Volta lá. Leia comigo, 1, 2, 3. Quem crer e for batizado, será salvo. Irmãos, eu pedi, está pronto aí? Está pronto? Sim? Dá um ok com o dedo aí para ver. As imagens estão jóia? Estão lá. Irmãos, eu quero mostrar um negócio para vocês que não é sensacionalismo. Não é sensacionalismo. Não é sensacionalismo, é a realidade. Essas semanas, eu fiquei muito impressionado com a realidade. O Japão é um país que se preparou para terremotos e mesmo assim eles sofrem diversos danos. Mas a Venezuela não estava preparada. E alguns outros países. E quero deixar claro que nesses últimos dias foram quase 10 terremotos de proporção violenta ao redor do círculo de fogo que chama. A terra está se partindo. Algumas regiões estão abrindo. A Venezuela foi literalmente sulcos de metros e ela reta. Eu pedi que eles separassem as imagens. Vamos lá, solta. A Venezuela foi atingida por 2 terremotos massivos em menos de 1 minuto. Na noite de 24 de junho, o país enfrentou o maior desastre sísmico em mais de um século. O primeiro tremor ocorreu no estado de Aracuí, com magnitude de 7,2. Poucos segundos depois, outro tremor ainda mais forte atingiu o estado vizinho.
Esse fenômeno é conhecido como duplo terremoto, e aconteceu porque a Venezuela está localizada próxima ao limite entre a placa do Caribe e a placa sul-americana. Essa região é cortada por grandes falhas geológicas, o que produziu 2 grandes tremores em sequência. O estado costeiro de La Guaira e a capital Caracas foram as zonas mais afetadas pelo colapso de edifícios, com centenas de mortes já registradas. Devido à pouca profundidade dos abalos e à alta liberação de energia, o sismo ultrapassou as fronteiras venezuelanas, atingindo países vizinhos e ilhas no Mar do Caribe. No Brasil, os tremores foram sentidos claramente em 4 capitais do norte, além de várias outras cidades menores. A Venezuela... Olha aí, ó. Agora são imagens reais das câmeras de segurança. Olha, as pessoas correndo. Essas pessoas foram avisadas, sabe pelo quê? Pelo Google. O Google tem um alarme, aí você pode acionar ele para catástrofes. E ele acionou, então alguns conseguiram correr antes do prédio cair. Olha lá, olha lá. São imagens reais das câmeras de segurança. Isso não é montagem, isso não é... Tem mais fora essa? Com certeza aí pessoas não sobreviveram. Se estima que tem 50 mil desaparecidos. 50 mil pessoas. Constatados já são mais de 1000 mortes. Eu mostrei para minha esposa agora à tarde o carrinho cheio de corpos caminhando. Uma picape. Tem mais alguma coisa ou só foi esse? Só esse? Tá bom. Mas quando você vê as imagens, nós lembramos das palavras de Jesus: estejam preparados. Quando eu estiver para voltar, haverão terremotos, a ciência se multiplicará. Ou seja, não há entre nós pessoas que não saibam que a ciência está fora do controle. Inclusive, há algumas semanas atrás, o governo americano proibiu o uso de uma IA, inteligência artificial, porque ela tinha passado dos limites. E ela deixou somente para o governo, para militar, não para o civil. Ou seja, a ciência se multiplicou como nunca houve sobre a terra. Mas, agora vem a palavra mais forte. Jesus era Deus e Ele sabia o tempo. Ele conhecia que neste momento da terra isso estaria acontecendo. Então, para que eu e você fôssemos alertados para os últimos instantes, antes da sua vinda, Ele disse, haverão guerras, rumores de guerra. A paz que estava entre Irã e Estados Unidos se encerrou. Já voltaram a se mutuamente se ofender. Um diz que está defendendo o outro. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes. A Espanha, meus irmãos, está fazendo 53 graus. Já são centenas de mortos, ou pelo calor, ou pelos afogamentos, porque as pessoas não estão conseguindo sobreviver. Vocês acompanham essas notícias? Quem acompanha essas notícias? E a Bíblia diz que nos últimos tempos haveriam homens desmaiando sobre a face da terra, de fato ao calor e aos acontecimentos. Ou seja, tudo que Jesus falou para a sua vinda está diante de nós. E há uma palavra que fica no meu ouvido sempre e no meu coração. Jesus falou, olha, quando eu estiver para voltar, vai ser semelhante aos dias de Noé. Os homens vão estar comendo, bebendo e dando-se em casamento, ou seja, não estão nem aí. Só que vai chegar o terrível dia. Foi como nos dias de Noé, a porta foi selada. E eu mostrei as imagens aqui, tem outras mais fortes, eles não acharam, porque prédios inteiros caíram, irmãos. Hotéis inteiros desapareceram, ruas. O desespero das pessoas no meio da rua, tentando se apegar àquilo que estava tremendo. É algo que nós não temos controle. Portanto, nos resta estar preparados. Ou para a vinda do Senhor, ou para um tempo difícil sobre a terra. Ou para a passagem, porque todos nós temos um tempo de vida sobre a terra. E eu amo tanto esse Jesus, porque Ele nos dá o direito de escolha. E aqui você vê Filipe, foi enviado por Deus para alguém que era sedento da palavra. Ele queria ter contato, ele queria seguir a palavra. Então Filipe vai até ele. Não houve discussão, não houve bate-boca, porque as pessoas querem discutir. Ou querem tentar divergir. Mas olha, sinceramente, o que nós lemos não tem o que divergir. É tão simples para uma criança que lê entende. Não tem nada oculto dentro dos dois textos. Jesus nos mandou ir e pregar o Evangelho. Estamos fazendo isso, anunciar que quem crer e for batizado tem a garantia da vida eterna. Esse selo, irmãos, é algo tão forte.
Eu não conheço nenhuma religião, nada que garanta a alguém algo tão especial como esse, a vida eterna. Jesus diz: aquele que crê em mim, de maneira nenhuma passará pela segunda morte. Por isso hoje nós estamos celebrando a vida. O que vocês estão fazendo não é da igreja do Evangelho Quadrangular, é do amor de Deus para conosco. Ele enviou Jesus, por isso ele estava lendo sobre a profecia. Isaías já estava profetizando que ele iria como uma ovelha muda para o matador, e ele não ia reclamar, e a Bíblia diz que ele não reclamou. Ao contrário, irmãos, não houve amor maior do que alguém que está sendo batido, cuspido, ofendido, até porque ele curou, sabe lá, pelos familiares, e ele dizendo: Pai, perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo. Um Deus que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Por isso esse é o sentido, é o propósito, é o nosso objetivo como igreja, é levar a todos a vida que é em Jesus Cristo. Eu quero pedir que você feche os seus olhos por um instante. Você tem duas opções agora: ou valorizar a Bíblia como escritura que foi deixada para nós. A Bíblia diz que essa mesma escritura será usada para condenar. Como é assim, pastor? Aquele que não creu, a escritura diz: se você teve a oportunidade de crer, se você creu e não for batizado, você teve a oportunidade de batizar, não batizou, pois bem, então nós estamos diante da vida e da morte. Se você ainda não creu em Jesus, hoje é o teu dia, é o momento em que Ele veio para que você tenha vida, que você possa dizer: eu quero Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu quero declarar que aquela morte que Ele teve na cruz vale por mim. Aquele sangue que Ele derramou, aquela vida que Ele ofereceu pura, foi para perdoar os meus pecados. Se você deseja receber Jesus como teu Salvador, levante uma de suas mãos e eu quero orar por você. Você sabe porque eu li esses dois textos? E eu fiz questão de lê-los pela íntegra, para que ninguém aqui tivesse dúvida a respeito do que está escrito. Eu poderia citá-los, porque está na minha mente, está no meu coração. Poderia citá-los. Eu os guardo como um tesouro dentro de mim. Se amanhã não existir mais a Bíblia em papel, ou se não existir mais ela em digital, você fala: como isso, pastor? Bom, é só você passar pelas notícias e passar pela Venezuela, você vai ver se sobrou alguma coisa. Em algumas não sobrou nada. Então sobra o que está dentro do coração da gente, se a gente vê aqui. Então eu guardo na mente e no coração as palavras de Deus, como disse o rei Davi, para não pecar contra ti. E eu fiz questão de ler com vocês, para que ninguém tivesse dúvida a respeito do que vamos fazer hoje. Porque alguém fala assim: esse pastor é muito liberal. Irmãos, nós lemos juntos. Não tem nada de liberal ou não liberal, não tem nada disso. Hã? São mensagens que ficam para nós dizendo assim: ele vai voltar. Essa escritura vale. Jesus veio para salvar. Então todo o nosso objetivo de culto é que você que está aqui seja revestido dessa vida e não passe pela segunda morte. Que você possa habitar a vida eterna com Deus. Amém? Fala quem está do lado, nós vamos junto. Nós vamos junto. Fala quem está do lado, nós vamos junto. Irmãos, eu quero fazer também um convite e deixar em aberto. Se você que está conosco aqui, vendo essas pessoas que vão se batizar, se sentir também motivada, não negue a voz do Espírito Santo. É para você, não é para outra pessoa. Quem sabe Deus está falando com quem está lá. Também pode estar falando com quem está, mas é com você e com ela também. Então fica aberto. Você não é forçado a fazer isso, porque o batismo forçado não tem significado. Vamos repetir: aquele que crer e for batizado será salvo. Ainda Filipe fala para o eunuco: se você crer de todo o seu coração. Ou seja, crer tem que ser do coração.
Você pode ficar em pé? Nós vamos orar. Inclusive, quero orar também pelos nossos missionários, aqueles que estão espalhados aí. A pastora Sheila, como eu disse para vocês, vai estar aqui conosco. Porém, pode ser o dia da Copa aí, se for também. É a final. Se o Brasil estiver na final, nós vamos alterar de novo o culto, tá? Para de manhã. Porque é de noite, né? A final. Alguém sabe dizer? Agora, se for às 4 horas, a gente assiste aqui e faz o culto depois. Nós vamos decidir isso ainda aí, tá bom? Mas vamos orar. Orar por esse Brasil, por aqueles que nos representam aí como missionários, pastor Jefferson, pastor Lucas, pastor Toninho, orar por todos aqueles que vão estar conosco, que são os que estão lá em Guiné-Bissau, orar por esses que estão lá na Venezuela, fazendo um trabalho tão bonito, e em outros países ao mesmo tempo aí. Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai, nós queremos abençoar todos aqueles que são a sua mão estendida em benefício do necessitado, desde o bombeiro, a Secretaria de Saúde, ou a Defesa Civil, ou voluntários que estão ali se dedicando, pondo as suas vidas em riscos para tirar a vida dos outros que estão em risco e pô-los em segurança. Oramos por aqueles que se aplicam nesta hora de emergência e por aqueles que constantemente se dedicam para manter viva a Tua palavra e o cuidado ao necessitado. Os nossos missionários espalhados por todo mundo que levam o amor, os nossos missionários nas casas de leis, aqueles que trabalham aqui e lá, ajudando o perdido, o cansado, o abatido, o enfermo. Por isso nós oramos para que o Senhor fortaleça as mãos e todo aquele que está dando assistência e ajuda em qualquer lugar agora, onde houver um necessitado. Sê com eles, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. E antes de ir embora, eu quero orar, mesmo você em pé ainda, se você não precisa, não tem problema. Mas se você precisa, coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você, para que a manifestação do poder de Deus alcance a sua vida e traga conforto, traga solução, traga bênção, livramento, saúde. Querido Deus e Pai, eu oro agora, usando desta autoridade que o Senhor nos deu através do seu Filho. Jesus disse que faríamos estas obras para que o Senhor fosse glorificado. E assim eu oro para que haja um milagre manifestado em favor de cada um que colocou a mão no seu coração, precisando do seu mover e da força do seu poder em favor deles. Que a unção do Todo-Poderoso desça agora de uma forma sobrenatural para trazer a vitória, a virtude, a solução, a cura, a bênção. No nome de Jesus. Amém. Que bom que você veio, seja pela primeira vez ou pela 10ª ou 20ª. Que bom ter você conosco para cultuarmos. Agora eu quero, hoje não tem pizza, né? Não? Então eu quero dar a bênção apostólica. Receba agora, feche os teus olhos. Querido Deus Pai, foi bom cultuar junto com eles. Foi muito gostoso ter esse tempo de festa, de novo nascimento, de decisões que são tomadas, aleluia, Senhor, não pelos outros, mas por si mesmo. Pessoas que decidiram por elas mesmas que elas querem o Senhor. Coisa gostosa, Pai. É uma alegria fazer parte dessa festa. Agora despede os teus filhos em paz para os seus afazeres. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre cada um, hoje e para sempre. Dá um abraço no teu irmão, dá um abraço no teu, diga: eu te amo em Cristo Jesus.